Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado por vocês estarem aqui no Portal do José e a gente vai começar a nossa série de papos nesse ano de 2021 fazendo algumas revelações muito importantes. Seria muito legal que esse nosso papo aqui chegasse aos mais jovens que gostam da história do Brasil, que querem entender o que está acontecendo de fato aqui no nosso país, para onde nós estamos indo, que gente é essa que está no poder, como é que anda a economia do Brasil, ela está servindo a que tipo de interesse? Se essa história nasceu agora, o Brasil está indo para que tipo de regime? O Brasil é um país capitalista? O Brasil é um país social-democrata? Ou será que, como dizem algumas pessoas que se autoproclamam como da direita, o Brasil está dominado por comunistas e a gente precisa banir esses comunistas aqui do nosso país? Isso tudo a gente vai discutir aqui agora. Se você está conhecendo o nosso portal, se inscreva, dê um cliquezinho no cantinho, dê o joinha se gostar, compartilhe os nossos vídeos, convide outras pessoas para conhecer o nosso conteúdo, veja as nossas lives anteriores e vamos embora. Gente, se nós levarmos em consideração o que algumas pessoas que se autoproclamam como da direita, como é o Brasil hoje, nós chegaremos à conclusão que o Brasil é uma nação comunista. Vamos pegar aqui um trecho de uma fala do principal articulador político, intelectual, das pessoas que estão no governo Bolsonaro. Nós temos vários ministros que seguem a orientação dessa criatura que está fora do Brasil, está nos Estados Unidos. É uma pessoa que é absolutamente questionada e questionável, uma pessoa sem formação acadêmica formal, mas que conseguiu se colocar no mercado da informação de uma forma muito competente, está ganhando muito dinheiro, conseguindo atrair incautos para suas teorias absolutamente esquizofrênicas, né? Não tem como a gente dizer de outro modo. Se não, vamos conferir aqui essa fala. E se a gente analisar essa fala, eu estou pegando apenas um fragmento, mas são vídeos, são centenas de vídeos onde esse tipo de pensamento ele é replicado, ele é bombardeado para os seguidores do governo Bolsonaro, aos seguidores dele próprio e seguidores também de outras pessoas que são subintelectuais, que também divulgam as mesmas teses, né? Vamos conferir aqui, vamos lá. Esta prova é a arma, a única arma que nós podemos usar contra esta ditadura comunista implantada nas nossas universidades e, portanto, implantada no Brasil. De onde saíram esses 11 idiotas do STF? Se não saíram idiotas comunistas do STF, se não saíram da universidade. De onde saem os doutrinários que metem ideias na cabeça dos oficiais das Forças Armadas, se não da universidade? E assim por diante. Gente, se vocês não querem mais dar um jeito, então vocês que se fodam, o Brasil que se foda, a direita brasileira que se foda, os conservadores que se fodam, que é o que merecem. Bom, e aí ele vai... esse é um fragmento de um dos vídeos, né? Mas vocês vão pegar vários vídeos dele. Eu assisti mais de 100 horas de vídeo do curso dele, porque até para criticar eu tive que entender de onde estavam vindo algumas desses pensamentos, né? E aí eu fui tateando vagarosamente, porque a gente sempre respeita a pessoa mais velha, enfim, não significa que não fez universidade que não possa deter algum tipo de conhecimento, mas aí você vai percebendo que há muita fraude, há um estelionato intelectual. E como algumas pessoas conseguem ganhar dinheiro de diversas formas, esse indivíduo conseguiu ganhar dinheiro e continua ganhando muito dinheiro com muita gente incauta que defende esse tipo de tese. Vamos analisar aqui, gente. Tem uma linha filosófica, né, que a gente usa silogismos para chegar a algumas conclusões. O que é um silogismo, né? Você tem algumas premissas, você combina essas premissas e você alcança um resultado lógico lá na frente. Portanto, se a gente for analisar dentro dessa ótica, aqui no Brasil, segundo ele e os seus seguidores, existe uma hegemonia comunista nas universidades já há algumas décadas que os militares não conseguiram limpar, segundo o discurso dessa gente. Então, as universidades formam, durante décadas, pessoas com uma orientação comunista, os profissionais liberais de todas as áreas, empresários, pessoas na área das ciências, pessoas dentro dos meios de comunicação, na área do mercado financeiro, dentro das Forças Armadas, na igreja, enfim. Todo mundo é derivado de algum tipo de ideologia comunista. Portanto, segundo essa gente, há uma hegemonia nessas instituições de pessoas que são
comunistas dentro das televisões, da dramaturgia, da teledramaturgia, autores teatrais, músicos, dentro das academias militares em todos os níveis, nossos generais, todas as suas armadas são doutrinadas por pessoas comunistas. A Igreja Católica, algumas igrejas neopentecostais, todo mundo deriva do pensamento comunista. Então, gente, o Brasil só pode ser uma nação comunista. É a conclusão que a gente chega. Para essa gente, os comunistas precisam ser combatidos. A sociedade brasileira precisa ser limpa dos comunistas. Mas onde estão esses comunistas? E se o Brasil está totalmente dominado pelos comunistas, e o Brasil é então uma nação comunista, que modelo é que essa gente quer implementar no Brasil? Nós vamos sair desse comunismo que nós estamos vivendo para ir para onde? O que essa gente exatamente está pensando? Gente, como vocês podem ver, é uma esquizofrenia fantasmagórica tão grande que não tem lógica, o tema não fecha. Quando a gente vai colocando a lupa em cima desses argumentos, você vai percebendo que nós estamos diante de estelionatários histéricos que conseguem engabelar uma série de pessoas, e essas pessoas, infelizmente, hoje estão no poder. No poder político e no poder econômico de uma maneira geral. Essa gente aqui que se arvora como sendo gente da direita, eles estão muito longe de ser isso, gente, porque a direita clássica mesmo, sequer ela se apresenta como sendo de direita. Vocês acham que os grandes empresários, os grandes grupos econômicos, eles se confessam, eles se colocam publicamente como sendo pessoas da direita? Se a gente pegar uma lista aqui que está no Wikipedia, né, que eu vou colocar para vocês, das pessoas mais ricas do Brasil, essas pessoas são de direita, são pessoas que defendem o livre mercado, defendem o Estado mínimo, defendem cada vez mais menos impostos para os seus grupos e cada vez mais a socialização da miséria. E aí você tem o que nós chamamos de escumalha, né? Essa gente aqui são as pessoas do metal rígido, né? Fora delas, você vai encontrando esses pensadores e outras pessoas que fortalecem esse discurso da direita, o discurso liberal, desse modelo econômico, que a gente vai dar o nome de escumalhas, que são aqueles restos do metal duro, né, que sobra quando o metal é cortado. É o resto que é descartado. Então, essa gente que sonha um dia em ser bilionário e nunca serão bilionários, eles fazem o mesmo discurso do Capitão do Mato, que elogiava o senhor de engenho por ter uma série de escravos e até dizia para os escravos que se eles trabalhassem muito ali, que um dia eles poderiam, inclusive, virarem também senhores de escravo. Então, vocês imaginam o seguinte, o homem que encabeça a nossa lista aqui em dólares, né? O Jorge Paulo Lemann, vocês acham que ele é comunista? O Eduardo Saverin, quem é Eduardo Saverin? Do Facebook. O Marcel Hermann Teles, da Ambev, o Carlos Alberto Sicupira, André Esteves. Vocês veem essa gente dando entrevista em algum lugar? Essa gente se apresentando como pessoas de direita? E aí vem a família Marinho, né? João Roberto Marinho, José Roberto Marinho, Roberto Irineu Marinho, cada um com uma fortuna também gigantesca em bilhões de dólares. E aí eu vou colocar essa lista para vocês aqui. Essa gente, são os verdadeiros personagens da direita, ou da direita liberal. O que nós temos embaixo é um monte de, vamos falar a verdade, né? Pé rapado, né? Pés rapados, que ficam fazendo esse discurso a favor de um sistema do qual eles não fazem parte, eles não são donos do clube, né? Bom, mas essa gente está fazendo esse papel de forma inocente aqui no Brasil? Bom, isso a gente vai analisar agora. Se a gente analisa esse livro aqui do John Perkins, que foi um ex-agente da CIA, um economista, e ele diz pra gente que o orçamento da CIA é muito grande, nós sabemos disso, são alguns bilhões de dólares todos os anos. E aonde estão os agentes da CIA e como é que eles se mostram na sociedade? Nós temos uma visão que um agente secreto, um agente dessas agências de inteligência, eles são figuras sinistras, que andam escondidas e tal. Ele mostra pra gente que não é nada disso. São pequenos empresários, pessoas dentro dos meios de comunicação, dentro do setor financeiro, dentro das Forças Armadas, que simplesmente municiam os órgãos de inteligência lá nos Estados Unidos com as informações que eles coletam aqui no nosso país. Eles funcionam normalmente assim, são pessoas de carne e osso que são encontradas em qualquer lugar, mas a serviço, sempre travestido com algum tipo de consultoria, de trabalho acadêmico, de algum trabalho
empresarial, né, para que se saiba exatamente o que está acontecendo no país onde tem interesses econômicos dos Estados Unidos. Isso não nasceu agora, porque desde que os Estados Unidos declararam sua independência, todo o interesse econômico dos Estados Unidos, que tinha um comércio ali muito centralizado com a Europa através do Reino Unido, né, quando eles rompem essa ligação política e econômica com o Reino Unido, eles desenvolvem uma visão que a América Latina inteira não deveria mais comercializar com os continentes europeus, mas sim, com o continente europeu, com os países europeus, mas sim com os Estados Unidos. Então eles desenvolvem ali uma ação política baseada numa frase, né, que nós conhecemos até hoje: a América para os americanos. Eles vão fortalecendo suas forças armadas para garantir cada vez mais um domínio militar, uma pressão política através das forças militares, e mais à frente, já no século XIX, eles entram com a política do Big Stick, né, do porrete. Olha, se não comercializar com a gente, a porrada come. E aí a gente teve a Primeira Guerra, a Segunda Guerra, eles eclodem uma potência econômica no planeta, né, e começam a expandir seus domínios por todos os lados, e no Brasil não foi diferente. E quanto menos governo independente nós tivéssemos aqui, melhor para os americanos. A gente vê nesse livro aqui do professor René Dreyfus, que eu entrevistei uma vez, muita gente não sabe, mas eu fiz programa de televisão na TV Brasil, TV educativa, por quase 15 anos, né? Então, era um programa de cidadania, um programa que tinha bastante audiência na rede, né? E eu entrevistei esse professor René Dreyfus. E nesse livro aqui ele fala para a gente de como o governo americano, através de algumas instituições, patrocinou políticos, jornais, emissoras de televisão para difundirem a ideologia, o pensamento de interesse do governo norte-americano. Então, quando a gente pega esse documentário aqui, que eu acho muito interessante, que eu vou disponibilizar para vocês, a gente vai se deparar aqui com a fala de um pesquisador norte-americano e de um ex-deputado brasileiro que recebeu uma sondagem para ganhar uma grana, e também de um deputado que reagiu, o que aconteceu com ele, um deputado que não quis aceitar essa grana. Vamos lá. E o senhor Ivan von Stauss recusou-se a dizer por quê que ele recebia aquela enorme quantia de dinheiro. E não por coincidência, talvez, não sei, não tenho prova, mas o deputado Rubens Paiva morreu na prisão. Imagine if the Brazilian government were to have funded Barack Obama, had spent $30 million on the campaign in the last campaign, or they had sent money to support the governors of Florida or California in the electoral campaign. Imagine the outcry in the United States if they had done that. Yet Gordon saw nothing wrong with the United States government funding candidates in the campaign, the anti-Goulart candidates in the election of 1962. O governo norte-americano passou a mandar dinheiro, muitos recursos ao... Eu vou disponibilizar esse documentário, gente, que é muito interessante, vale muito a pena conhecer, vale muito a pena você indicar esse documentário, sobretudo para quem é jovem, né? Para quem não conhece muito bem a história do Brasil. E a gente vai conectando outros assuntos no meio dessa história. Isso aqui é uma foto do embaixador Lyndon Gordon com o general Castelo Branco, o Marechal Castelo Branco, que foi o primeiro ditador que nós tivemos aqui com a implementação da ditadura a partir de 1964. O embaixador norte-americano, ele relata depois para o presidente Lyndon Johnson que ele tinha uma conexão muito grande com os militares brasileiros, que passava pelo Roberto Marinho, que viria a ganhar uma rede de televisão mais à frente, o dinheiro norte-americano para montar a maior rede de televisão e de propaganda do regime militar aqui no Brasil. Esse aqui é o Roberto Marinho e o seu sócio americano, chamado Joe Wallach. Ele nem falava português, falava muito mal espanhol, e ele veio para o Brasil para coordenar as finanças que foram mandadas lá pelo Grupo Time, norte-americano, e o Grupo Life também. Ficou muito tempo no Brasil, depois a gente teve uma imposição constitucional que só quem poderia ser sócio de meios de comunicação eram pessoas de nacionalidade brasileira. O que ele fez? O senhor Joe Wallach, ele se naturalizou como cidadão brasileiro. Ficou como sócio do Roberto Marinho durante toda a ditadura militar, depois da ditadura, e depois voltou para os Estados Unidos e recobrou ali
a sua cidadania norte-americana. Esse pensamento de fazer com que nós pensemos sempre a favor dos interesses dos Estados Unidos tem sido difundido pelos filmes, pela música, pelos grandes jornais, pelos meios de comunicação, e a gente chegou a ponto de ter, numa TV a cabo, um programa gerado especificamente de Manhattan, né, nos Estados Unidos. Era o famoso Manhattan Connection, sempre trazendo aqui os temas do cotidiano dos Estados Unidos para a nossa classe média, as pessoas que sonham em viajar para Miami, comprar bugiganga por lá. Aqui é uma foto aqui postada no Facebook do presidente brasileiro atual, que eu nem vou falar o nome, que ele se reuniu em 2017, antes das eleições, com seu filho, num Conselho de Relações Exteriores, um centro de formação ideológica para que eles soubessem o que pensava a família Bolsonaro sobre a economia. Então eles fizeram ali a primeira aproximação e na sequência, né, a gente vai vendo todo tipo de membro desse governo com a proximidade muito grande aos interesses norte-americanos aqui no Brasil. Aqui está o Paulo Guedes, que morou nos Estados Unidos, que se formou lá, enfim. A gente vai ver várias cenas assim dessa subserviência, essa vassalagem. Aqui é o presidente da República, lá na Embaixada dos Estados Unidos, com o embaixador e alguns militares brasileiros também, né, que batem continência para a bandeira americana. Presidente brasileiro, embaixador norte-americano, né? E aqui o general Mourão, que morou também nos Estados Unidos, justamente na época da ditadura militar, onde fez cursos lá num colégio interamericano de defesa, que formou vários ditadores pela América Latina inteira. Não é à toa que é mais um desses americanófilos que estão dentro do governo. Aqui o Eduardo Bananinha, até algumas pessoas brincaram comigo no vídeo anterior, né, que eu coloquei uma matéria de jornal que nos mostra que existem pesquisas que apontam que uma pessoa que contrai Covid, ela tem uma diminuição no pênis. E que o que seria, aí uma pessoa escreveu para a gente, imagina só o que vai acontecer com o Eduardo Bananinha. Eu falei, o pênis pode virar uma bananinha passa, né? A gente só pode rir desse tipo de situação. Aqui o Weintraub está morando nos Estados Unidos, também outro americanófilo está lá, ele e o irmão, vamos dizer, diga-se passagem, né? O Ernesto Araújo aqui conspirando contra a Venezuela com Mike Pompeo. Aqui o Steve Bannon com o Eduardo Bananinha, né? O Bannon com o Olavo de Carvalho, esse centro de conspirações, né, aqui para o Brasil. O jantar do Olavo de Carvalho, o presidente, Steve Bannon, enfim, a turma toda aqui. E aqui eu não sei se vai dar para vocês verem como é que existem grupos aqui no Brasil que colocam a bandeira norte-americana, não sei se vai dar, acho que vai dar para ver sim. Aqui tem aqui no cantinho aqui, esse é o pessoal do Terça Livre, eles têm a bandeira ali da monarquia e a bandeira dos Estados Unidos. O senhor Orlando Santos, que está lá nos Estados Unidos, também com a bandeira norte-americana aqui ao fundo. Esse aqui é um youtuber chamado Renato Barros, tem mais de 800 mil inscritos e vocês podem ver também no fundo ali a bandeira dos Estados Unidos. Aqui é um dos youtubers também histéricos também com a bandeira dos Estados Unidos também. Esse aqui é um formador, um olavista também, que está nos Estados Unidos, posta os vídeos dele a partir de lá. Esse aqui é um outro aqui no Brasil, que durante 2 meses só está fazendo campanha do Trump. Para ele o Trump não vai deixar do poder nunca. É o tempo todo retroalimentando os seguidores dele, de Olavo de Carvalho, são os mesmos grupos, né? Que o Trump ainda não se foi. Esse aqui é o deputado atual, Luiz Miranda, que ganhou muito dinheiro iludindo trouxa nos Estados Unidos. Se evadiu de lá, veio para o Brasil, se elegeu deputado federal, mas tem um passivo lá. É um homem também que faz propaganda dos Estados Unidos direto. Aqui um youtuber que é ex-bolsonarista, rompeu, mas também é egresso dos Estados Unidos. E aqui o guru dessa gente, né? Para não ver que são mais, a gente perceber que são mais pessoas que têm esse tipo de conexão. Esse aqui é o Flávio Bolsonaro, lá em Las Vegas, com o presidente da Embratur na época, o sanfoneiro Macabro, e o deputado, o senador filho da Cátia Abreu, que foi envolvida no escândalo sexual, e o Hélio Negão do outro lado aqui. Enfim, o pessoal gosta muito dos Estados Unidos, como a gente pode ver. Com tanta gente gostando dos Estados Unidos e tanta gente se expondo dessa gente, tanta gente fazendo uma propaganda anticomunista e nos amedrontando que o problema do Brasil são os comunistas,
Para onde é que nós vamos, hein, gente? Já que nós estamos descobrindo através dessa gente que nós todos aqui no Brasil somos comunistas, né? Só falta mesmo a gente mudar a nossa bandeira, né? Gente, então mande seus comentários para cá. Espero ter jogado várias questões para sua reflexão para o nosso primeiro pontapé de 2021 e teremos muitos embates, muitas discussões, mas ainda bem que o nosso portal está crescendo com a sua ajuda, a sua participação e a gente vai jogar muitas luzes, acender muitas lamparinas e muitas mentes nesse ano que tem muita coisa para a gente fazer, né, gente? Um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau!